meus amores, tudo bem com vocês? Se não tiver, meus amores, vai ficar, porque o nosso Deus é bom, maravilhoso e Ele está aí para nos abençoar em todos os momentos da nossa vida. Meus amores, hoje vamos estar colocando aqui umas roupas para lavar. Eu coloco por etapas, meus amores. As roupas, eu gosto de colocar elas por etapa, porque não dá para ficar misturando, né, meus amores, as roupas. Então a gente vai, hoje eu vou lavar somente as mantas, né? Hoje eu vou lavar somente as mantas, eu deixo juntar aí umas 3, 4 mantas para eu estar lavando. Então hoje, meus amores, vamos estar fazendo isso, né? Colocando aqui, deixa eu mostrar para vocês como eu coloco. Então vamos começar, meus amores, assim, olha. Eu gosto de colocar aqui essas mantas, né? Eu lavo as mantas e os lençóis. Vou colocando aqui, porque a máquina é muito grande, a gente tem que aproveitar, né? Porque o sabão está muito caro, a água também não está barato, a energia nem se falamos do valor que está ela, né, meus amores? Então eu deixo juntar aí, pelo menos uma boa máquina de roupa, e essa máquina ela é muito grande, então tem que aproveitar, porque é muita água que ela gasta. Vamos colocar aqui as 3 mantas. Tem essa mantinha aqui, meus amores, que eu gosto de estar usando, porque é muito quente, então eu só cubro com essa pequenininha aqui. Também vou colocar aqui. E os lençóis, meus amores. Gosto de estar colocando aqui. As toalhas, eu sempre junto para lavar separado, porque as toalhas é coisa muito que a gente usa para enxugar o nosso corpo no dia a dia, enxugar o rosto, né, meus amores? Aí eu só lavo assim. Eu já vou dar início aqui, meus amores. Ligar a máquina. Depois que eu coloco, né, toda a roupa, eu já ligo a máquina e venho com o sabão, meus amores. Eu só coloco desse sabão na roupa. É porque é roupa de cama, só tem o suor, né, meus amores, e a poeirinha. Então, como a máquina é muito grande, eu ponho 2 medidas assim de sabão. Vamos deixar encher. Por aqui, meus amores, também já vou dando início, né, no almoço. Vou já colocar o feijão para cozinhar. Eu fervo a água, né, para andar mais rápido, meus amores. Aqui com a água fervendo já. Coloco o feijão. Deixo abrir fervura, meus amores, por 10 minutinhos e desligo. Porque eu não gosto do feijão muito cozido, meus amores, assim, muito derretendo, né? Eu deixo abrir fervura aqui por 10 minutos e já desligo e deixo na pressão e cozinha, né? Normalmente até a pressão acabar. Porque às vezes a panela de pressão é para dar aquela, ajudar a gente a fazer aquela economia, né, meus amores? A gente tem que programar a panela para ela ficar cozinhando ali pelo menos mais uns 10 minutos depois que a gente desliga o fogão, né, meus amores? Desliga lá o gás. Sempre que eu vou cozinhar feijão, meus amores, eu gosto de colocar uma beterraba, né? Essa beterraba, ela não solta, né, muito no feijão, mas fica uma delícia pra gente fazer a salada. Então eu gosto de estar colocando uma beterraba e já vou tampar. Tampo o feijão aqui, né, meus amores? Deixo aqui, quando a fervura pegar pressão, cozinhando por 10 minutos, eu desligo, né? Hoje eu vou fazer diferente, porque esse feijão achei ele muito macio, então vou deixar cozinhando apenas 5 minutos na pressão e vou desligar e vai continuar aí mais 10 minutinhos, né?
cozinhando sem estar com o fogão ligado, porque se vocês não sabiam, meus amores, a panela de pressão ela continua por mais 10 minutos, 15 minutos cozinhando nossos alimentos, né? E a gente às vezes perde isso, né? Que a gente às vezes naquela pressa já coloca ali o feijão ou qualquer coisa, carne para cozinhar e toda hora vai ali, tira a pressão, a gente está perdendo dinheiro, meus amores. Está jogando o nosso gás fora, né? Porque o gás da panela também é uma economia para nossa casa, né, meus amores? É por isso que fala panela de pressão, porque ela guarda a pressão e continua cozinhando aí por mais 15 até 20 minutos, conforme a panela seja boa para segurar a pressão, né? Então vamos fazer isso. Quando vocês for colocar o feijão, carne, qualquer coisa para cozinhar na panela de pressão, programa aí os 10 minutos de fervura com o fogo ligado, desliga e deixa para lá, meus amores. Vai fazer outra coisa, depois você volta e abre a panela, já está prontinho, porque a panela, meus amores, foi feito para a nossa economia. Por aqui, meus amores, as roupas já estão assim, ó, batendo, né? São as roupas de cama, meus amores. Aí tem 3 mantas e 2 jogos de cama, né? Batendo aí junto, porque é roupa leve, né? E a máquina, ela tem 16 quilos, então não vai ficar pesado para ela, né, meus amores? Ainda cabia mais. Mas olha só, já está batendo aí, meus amores. Vamos continuar com a nossa rotina. Passaram 5 minutos, meus amores, que a panela está ali que pegou pressão, né? Ela pegou pressão, então eu já deixei ali para... Desliguei o gás, né? Para ela continuar aí cozinhando. Daqui a pouco eu vou abrir ela e mostro para vocês, meus amores. Meus amores, já acabou a pressão aqui, né? Vamos com segurança abrir a nossa panela para a gente estar olhando o nosso feijão, meus amores. Vamos ver aqui como ele está. Olha só, meus amores. Ele é muito molinho. Então já se passou aí 5 minutos cozinhando na panela de pressão, meus amores, fechadinha com o fogo de baixo. Desliguei, ficou mais um tempo aí cozinhando. Olha só para vocês verem, meus amores, já está quase se desmanchando. Tem alguns carocinhos ainda, meus amores, que não está bem cozido. Mas já vou tirar aqui a beterraba, meus amores, para vocês verem o quanto fica boa, né? Ela quase ela não desmancha nem dentro do feijão. E aqui eu vou tampar novamente, meus amores, a panela e vou deixar um pouquinho, né? Esse feijão aqui, ele é muito molinho, olha aí. Já tem vários caroços se desmanchando e outros estão meio duros. Então, vou tampar novamente, meus amores. E vou deixar aqui abafada e só com o calor. Vou deixar mais uns 2 minutos aqui, né? Mais uns 2 minutinhos aqui para ela pegar mais uma outra fervurinha, meus amores. Mesmo assim, esse feijão não vai ficar do jeito que eu gosto, porque ele é muito molinho, meus amores. Com apenas 5 minutos dentro da panela, cozinhando com fogo ligado, ele já está derretendo aí, né, meus amores? Então, vamos deixar pelo menos aí mais uns 2 minutinhos e vamos desligar novamente, meus amores. E a minha beterraba, né, que eu coloquei aqui, meus amores, olha aí. Ela está super cozida, olha só que maravilha. Olha aí. Olha só. Né? A gente pica, olha aí. Fica super docinha, meus amores. Uma beterraba muito boa para a gente estar aí degustando com aquele arroz e esse feijão. Então, daqui a pouco eu mostro para vocês, meus amores. Meus amores, por aqui eu já vou refogar o meu feijão, que já ficou prontinho, né, meus amores? Ele não ficou assim tão do jeito que eu queria, porque ele tá muito molinho, meus amores. Cozinhou bastante, né? Mas é o que temos para hoje. Um pouco de alho. Um pouco de alho, né, meus amores? Aqui tá uma zoeira, a máquina trabalhando,
filtro zoando. Vamos lá. Estou aqui refogando, dourando o alho, né, meus amores? Deixa eu chegar a vocês. O alho já está dourado, né, meus amores? Agora é só colocar aqui o feijão. Vamos estar acertando o sal, deixando ferver um pouquinho, né, meus amores? Porque o caldo dele está bem grosso. Esse feijão é bem novo. E ele é aquele que a gente cozinha, meus amores, e ele fica assim, aquele feijão bem cozido, né? Com um pouquinho de sal, tá faltando, né, meus amores? O sal a gente acerta, né? Temos que ir acertando o sal. Olha aí. Vamos lá, né, meus amores, porque já é tarde. Fazer esse feijão, o arroz tá pronto. Vou passar ali um bifinho de... fritar um bifinho ali, né, meus amores, de porco. Carne suína hoje, né? Ficou muito bom, meus amores, muito bom mesmo. Vou deixar ele aqui, tampadinho, para ele dar uma fervida, meus amores. E por aqui eu tenho esse bifinho, meus amores, o feijão já ficou pronto. Bifinho de porco, né? Está um pouco ainda congelado. Não consegui descongelar ele 100%, mas eu temperei muito bem temperado com o nosso tempero, alho e sal e limão, meus amores. Alho, sal e limão, muito bem temperado. Vou colocar aqui, porque esse aqui é o caldo do limão, meus amores. Creio eu que vou ter que pôr um pouquinho de sal, meus amores, por cima aí, porque o meu tempero não ficou com muito sal. Então, assim, o dedinho de Jesus, assim, meus amores, ó. Não é encher a mão, é um dedinho de Jesus por cima, assim, olha. Uma porçãozinha, né, meus amores, ó. E aí, é só deixar passar. Pegar a tampa, meu Deus. Vou pegar a tampa, vou pôr aqui em cima, meus amores, e deixar passar esse bife. Enquanto isso, meus amores, já estou guardando, né, aqui o feijão. Já estou colocando aqui nas minhas vasilhinhas, nas minhas tupperwares, olha só. Me atende muito bem essas aqui, meus amores. A gente já compra o produto caro, né? E a gente congela o feijão com elas, meus amores. Fica muito bom. Porque aqui elas não ressecam como aquelas outras, né? E ficam bem certinho dentro da geladeira. Aí o pãozinho, meus amores, que dá assim para esse tanto, olha. Que maravilha. Essas são as minhas tupperwares de guardar feijão para congelar, meus amores. Aqui, meus amores, eu já casquei uma batata doce. Essa batata doce, meus amores, ela tem a casca branca, muito boa, muito docinha. Eu vou colocar aqui, meus amores, na cuscuzeira, né? A gente coloca aqui na cuscuzeira, coloca uma água por baixo e deixa cozinhar aqui, meus amores. Cozinha muito rápido, 10 minutinhos e a batata está cozida, meus amores. Não repare a bagunça, meus amores, que está por aqui, porque é muito pequena e vai juntando na coiseira, mas já estou organizando também, meus amores. Vou estar organizando aqui para depois do almoço ficar mais fácil para a gente, né? Guardar um pouco dessas vasilhas, lavar um pouco, para ficar menos. Meus amores, olha só a situação que está essa panela, meus amores.
Olha aí que eu passei o bife acebolado. Vamos ver se eu consigo limpar ela, meus amores. Vamos limpar essa panela, meus amores, olha aí. Tem gente que tem aquele negócio, né? De deixar a panela, olha aí pra vocês verem como ela está. De deixar a panela de molho, deixar a panela isso ou aquilo. Aqui, meus amores, eu faço assim. Eu vou passando a mão. Olha. Jogo um pouquinho de detergente, meus amores. E vem com a bucha pelo lado que não tem o bombril, meus amores, olha, por esse lado aqui, olha, e vou passando aqui por cima, ó, passando, e aí, meus amores, passando assim, e vai ficando assim, né, meus amores, olha. Só colocar um pouco de detergente e ir passando a bucha por cima, pelo lado, meus amores, que não tem bombril. Nesse momento aqui, meus amores, eu já coloco mais detergente, né? E venho aqui com a buchinha, apenas com o detergente e a buchinha de bombril. E vou passando em volta assim, meus amores, ó. Pelo lado só. Não podemos ficar torcendo, né, ela pra lá pra cá assim, ó, porque aí não vai sair. Mas se você ficar passando, meus amores, vou colocar esse paninho, olha, vai esfregando, não é fácil não, mas a gente consegue, né? Olha aí, a situação que tava aquela panela, meus amores. Meu Deus, tá escorregando muito. E aí a gente insiste, né? Temos que insistir. Sem corte aí, pra vocês verem, meus amores, que eu vou deixar ela brilhando. Agora eu vou colocar um pouco de água. Pra tá tirando o excesso do sabão, né? Porque às vezes muito sabão... É bom até que tira o óleo, né? Pra tirar ali aquele... Mas depois a gente tem que vir mais com o bombril. Esse bombril muito ruim, meus amores. Hoje em dia não fabrica mais bombril como antigamente. Olha só como está ficando, meus amores. Bombril não ajuda, né? Às vezes ele atrapalha, porque ele embola na bucha. Olha só como ele fica. Mas a gente vai conseguir limpar, meus amores. Vamos conseguir limpar. Sem deixar... Já limpei. Já tá super limpa. Olha aí. Agora é só enxaguar. Eu vou enxaguando, meus amores. Deixa eu ir tirando um pouco dessas coisas também. Água embora. Viu só, meus amigos? Aí, depois é só pegar uma buchinha nova de bombril e dar aquele brilho, né? Mas tá limpíssima, meus amores. Pronta para usar de novo. Olha só que maravilha. Não ficou bom, meus amores? Bem limpinha. Vou deixar aqui porque eu vou estar usando ela de novo, né? Não vou nem passar a buchinha de bombril por enquanto. Vai ficar assim. Meus amores, viu aquela bagunça que estava em cima da pia? Acabou, né, meus amores? Já acabou aquela bagunça. E vamos lá. Esse vídeo, meus amores, hoje eu acho que vai ficar um pouco longo, né? Então, vou ter que dividir ele em duas partes, meus amores. Pra ficar... Olha só onde tá o pano, meu Deus. Vou pegar um outro pano aqui na gaveta, meus amores. Esse daqui caiu ali.
Já estava até precisando dele. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a minha batata que já cozinhou também. Olha aí. Olha aí, meus amores. Como a batata cozinha rápido. Deixa eu tirar ela aqui. Como cozinha rápido, meus amores. Tá pesado, né? E muito quente. Mas olha só como fica. Olha aí. Como fica bem cozido, meus amores. Com apenas 10 minutos de fervura ali. Aproveitar essa aguinha quente e jogar ela aqui para o óleo ir embora, né, meus amores? E vou terminar de arrumar a comida, porque já é tarde, meus amores. Meus amores, e assim ficou o nosso almoço de hoje, olha só. Uma batata doce, uma saladinha de beterraba, feijão e um pedacinho de carne, né, meus amores, que não pode faltar. E esse é o pratinho do esposo. E esse é o meu pratinho, meus amores. Olha aí, que maravilha. Hoje eu não vou comer arroz, né? Vou comer batata doce, carne e beterraba, meus amores, com feijão. Que Deus abençoe todos vocês. Não se esqueça de deixar o like. Não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de deixar, meus amores, aquele comentário. O que vocês acharam deste almoço maravilhoso de hoje, meus amores? Até mais, meus amores. Deixa eu provar aqui, junto com vocês, essa beterraba. Aprovadíssima, meus amores. Aprovadíssima. Só façam aí pra vocês.